Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E estes são os gamers sendo pegos trapaceando na parte 3 do canal Fala do Sério. Fala Sério. Play! Existem perdedores, existem idiotas Biscoito. e existem pessoas que usam cheats em videogames. Mas quer saber uma coisa ainda pior? Os trapaceiros que transmitem seus jogos, fingindo que são bons, apenas para enganar o público, para assisti-los e apoiá-los. Mas só porque essas pessoas são idiotas o bastante para trapacear, não quer dizer que são espertas o suficiente para se safar disso. De jogos como Call of Duty, a Guitar Hero e até xadrez. Guitar É, isso Hero? mesmo, xadrez online. É hora de dar uma olhada em ainda mais jogadores que foram acusados, pegos Tem um ou que brasileiro que admitiram ter trapaceava no trapaceado. xadrez online, né? Quem que era? O Whindersson, né, mano? O Whindersson. Quid. Desde que a saga de Battle Royale da Epic Games, chamada Fortnite, foi lançada em 2017, o jogo vem atraindo tanto adultos quanto crianças, um dos quais foi Quid. Em 2019, com apenas 13 anos de idade, esse garoto ganhou seus primeiros ganhos competitivos no torneio solo da Copa do Mundo de Fortnite. E depois disso não demorou muito para que se tornasse um grande nome na comunidade. E ele começou a ganhar várias competições e 13 títulos anos. naquele mesmo ano. Pô, moleque. Mas parece que tudo acabou desmoronando para ele. Em maio de 2020, Quid estava transmitindo um outro torneio, quando de repente isso aconteceu. What? Ok. Banido. Who logged in? Who logged into my account? Wait, what? I just got logged out of my account! Hold on. I think my brother, Não, o irmão dele não havia feito nada. Parece que Quid foi apenas expulso do torneio e banido do Fortnite. Ih, Ele na Ao hora vivaço? tentou apelar, mas a Epic Games ficou em silêncio total. 4 dias depois, um outro streamer com o nome de Serpent forneceu algumas informações contundentes no Twitter para que o mundo inteiro pudesse ver. Ele ainda estava teve conversando com contraprova. um criador de software de trapaça, que alegou que um jogador na Copa Solo de 2019 havia usado seus hacks sem ser detectado. O mesmo torneio que Quid participou. Em seguida, eles forneceram a Serpent uma lista de todos os aplicativos específicos necessários para executar esse software, Aim Assist. Para todos os que não sabem, Aim Assist é um recurso que facilita e muito a mira de um jogador, ajudando ele a guiar sua mira em direção aos caneta azul oponentes trapaceando automaticamente. xadrez, pode crer, mano. Ele é Foi. habilitado para jogadores que usam Também. controles, para dar a eles mesmos o mesmo grau de precisão que as pessoas que jogam em mouse e teclado. No entanto, a parte mais contundente da exposição de Serpent foi uma captura de tela do stream de Quid, que foi tirada em maio de 2020, revelando que ele tinha todos esses aplicativos aqui, visíveis em sua área de trabalho. E como tenho Muito certeza burro. que você Assim. percebeu, Quid 13 obviamente aninhos, estava pô. usando um setup com mouse e teclado. Então parece que ele estava abusando desse recurso para dar a ele uma mira melhor artificialmente. Quid eventualmente respondeu, admitindo que ele de fato tentou trapacear em 2019, mas que não havia funcionado. E apesar dele ter formatado o computador, o programa ainda estava lá. Ah, vá! O único problema com sua história Explica. é que o download do aplicativo de trapaça em sua área de trabalho tem uma data: 14 de abril de 2020. Nossa, o bicho é muito burro, Isso simplesmente foi um mês antes do torneio, e não em 2019, como ele havia dito antes. Ai. Quid nunca explicou isso direito, e depois de tentar jogar o jogo através de contas alternativas e ser banido repetidamente, Oh. ele deixou a comunidade. Eu posso não conhecer muito a linguagem, mas eu diria que isso Será que ele foi faz um alguma rage coisa quit. ainda? Rapaz. O maior administrador da Terra. Foi o Tiringa que trapaceou Qualquer um e que jogou tenha tudo jogado um no jogo caneta multiplayer azul, online pode crer. provavelmente vai saber o que é ser um administrador de jogo. Esses são usuários que têm mais poder e responsabilidades do que um jogador comum. E eles usam isso para manter a ordem no servidor e banir jogadores que tentam abusar do sistema de alguma Uma maneira. lei? Mas nenhum deles pode se comparar ao administrador de Rust, chamado Kamomo. Nesse jogo de sobrevivência multiplayer, Kamomo geralmente percebe trapaceiros invadindo o jogo, o que ele confirma verificando o histórico da conta. Mas ao invés de banir a pessoa imediatamente, ele gosta de fazer algumas travessuras antes, como com esse cara, por exemplo, que ele encontrou hackeando recursos no jogo. We have ourselves a Stinky. Now, I'm going to give this guy a command so that whenever he farms anything, a bear will spawn with landmines planted on the bear's face. Que Kamomo isso? então empurra Ué? o trapaceiro para sua armadilha, que ele preparou de antemão, destruindo tudo que o hacker construiu através de seus truques, forçando a pessoa a realmente jogar o jogo de forma correta para obter mais recursos. So I just deleted his entities. E finalmente, Pra o ele ter urso que com minas farmar. terrestres é convocado. Uh-oh. Uh-oh. Que isso, cara? Maria, cruel, véi. Sem base, pô. Cruel isso. No.
what you get for cheating in Rust, buddy. Isso é o que eu chamo de uma lenda viva. Bom trabalho, Kamamo. Né? Se você já pensou em trapacear no Rust, eu pensaria 2 vezes se fosse você. A não ser que você queira ser humilhado por esse administrador incrível. Essa é boa, Basically velho. retired. É. Ser um pequeno Lições. streamer tentando entrar nas grandes ligas pode ser bem difícil. Mas é ainda mais difícil quando você é tragicamente sem graça. Como o streamer da Warzone, Basically Tadinho. Retired, foi. Ellie, why are you trying to be a girl? Streamando principalmente no Facebook, esse jogador gostava de zombar ofensivamente dos outros jogadores para apenas alguns inscritos, ao que parece. No entanto, ele era um bom jogador e foi capaz de competir em vários torneios pequenos. Mas parece que em março de 2022, Basically Retired participou de um torneio de $1000 de Warzone, e foi quando alguns espectadores começaram a suspeitar de sua gameplay. Surgiram algumas imagens de outros concorrentes que estavam assistindo Basically Retired de uma nova conta que ele criou, chamada Shadow Band. Sua mira se movia de maneira muito suspeita em seus alvos, e ele parecia ter um conhecimento quase psíquico da localização de seus oponentes. Aí não. Uma olhada em alguns de seus vídeos anteriores revelou que ele transmitiu brevemente a sua configuração de desktop para o mundo inteiro ver. E observando um Que pouco mais de apareceu. perto, as pessoas puderam ver um aplicativo que ele com certeza não deveria ter no computador, que se chama Cheat Engine. E como o próprio nome sugere, é usado principalmente para trapacear em jogos de computador, muitas vezes conseguindo escapar da tecnologia anti-trapaça das empresas de jogos. Então é óbvio que todos assumiram que Basically Retired estava usando o Cheat Engine para evitar que o software antifraude do Warzone pudesse perceber qualquer hack de aimbot e ESP que ele pudesse estar usando para trapacear em seus Ó, não jogos. dava pra ver o bichinho. De qualquer forma, não foi muito bom pra ele. Depois disso, esse pequeno streamer começou a Sumiu. simplesmente deletar vários vídeos, removendo a maioria dos seus vídeos que ele postou antes do torneio. Isso não parece nada suspeito. Basicamente, Depois de aposentado tudo isso, real acho agora. que esse cara devia mudar o seu nome de basicamente aposentado pra basicamente não posso jogar Warzone de jeito nenhum. Tem tudo no jogo agora, filho. Shmooey. Guitar Hero é um dos jogos de ritmo Cara, musical trapacear mais guitarrista populares do é mundo sacanagem. inteiro, Tem graça, onde né? um jogador Não, pega um pô. controle em forma de guitarra e aperta Qual os que é o botões ao longo sentido, do traste, velho? no tempo correto com as batidas que ele vê na tela. Desde que foi Satisfação é lançado pela acertar. primeira vez em Você jogar 2005, sozinho, É teve você uma ganhar de gigantesca você. audiência de fãs incrivelmente talentosos. Eu era Algumas bom nisso pessoas daí, velho. levando Real suas oficial, habilidades era a muito extremos bom, mano. surreais. Nos níveis mais difíceis do jogo, era ele pode incrivelmente atacar bom. tocando músicas 2 ou 3 vezes mais rápido que a velocidade original. É isso mesmo, eu não acelerei esse vídeo. Carney Nossa. Jared aqui está genuinamente Não tão bom fazendo assim. isso em tempo real. Mas eu era muito ruim. Tá louco. É só apertar tudo de uma vez, ficar assim. Pior que não é, velho. Incrível. Eu sei. Mas parece que nenhuma outra pessoa era tão incrível quanto Shmooey. Amplamente considerado o melhor Acertando jogador de Guitar tudo. Hero do mundo inteiro, Shmooey teve várias estreias mundiais por completar algumas das músicas mais difíceis, nas velocidades mais altas Meu possíveis. Deus do céu. Então, velho. em dezembro de 2021, ele acabou enviando uma coisa que realmente surpreendeu toda a sua comunidade. Ah, Ele tocou a música Nine Patterns of Eternal Pain, sem perder uma única nota. Que Uma isso, façanha cara. que ninguém jamais havia louco. conseguido antes. E ninguém vai E acho que conseguir. você pode ver o porquê. Ah, tem condição, pô. A princípio, a comunidade comemorou mais um sucesso de Shmooey. Mas então, alguém percebeu algo muito estranho. Apesar da velocidade, alguns dos padrões de dedos de Shmooey estavam errados. Não havia maneira alguma dele estar apertando os Ó, o botões amarelo corretos ali. com as mãos posicionadas como estavam. Tem como. E não era só isso, mas logo ao final do upload, uma sobreposição do Windows Media Player apareceu na parte inferior da tela. ué. Então essa não foi uma gravação ao vivo de imagens não editadas, e sim uma gravação de tela de imagens potencialmente manipuladas. Atordoada, a comunidade olhou mais de perto e começou a perceber várias inconsistências em seu trabalho. Que Parecia merda. que Shmooey havia emendado o vídeo dele com a pontuação perfeita em uma versão mais lenta dessa música que ele conseguiu acessar por meio de um programa de trapaças. Ele depois Nossa. acelerou a filmagem na edição posterior. Em outras Tudo palavras, ego, o velho. vídeo era Só falso. ego. A comunidade confrontou o Shmooey. e Mesmo mais inicialmente, lento, ele tipo, o negou cara já todas as era bom, tá acusações. ligado? Não precisava fazer Mas isso. de repente, ainda mais membros apresentaram problemas que encontraram em seus outros vídeos. E ele acabou cedendo, admitindo que 4 daqueles Que vídeos feio, foram véi. falsificados do mesmo jeito. No entanto, sua Perdeu comunidade não parou por aí. Eles começaram a vasculhar cada um dos vídeos que Shmooey havia subido, comparando-os lado a lado com os seus próprios vídeos. No fim das contas, na maioria das vezes, as gameplays de Shmooey estavam rodando um pouquinho mais lentas em comparação a outros vídeos. Quando ele Nossa. aumentava a velocidade do vídeo, o trabalho não ficava na mesma velocidade que as músicas mais rápidas.
levando a essa pequena discrepância que pode ser observada. Olha, que minúsculo. Após uma análise mais profunda, a Que comunidade isso, percebeu vai que em todos cima, os seus véi. vídeos foram falsificados dessa maneira. Tudo. No fim, foram mais de 100 vídeos ao todo, e várias estreias mundiais também. Em 14 de janeiro de 2021, Shmui removeu todos os Recente. seus vídeos do canal e decidiu postar um pedido de desculpas, Some. admitindo que, de fato, Errei. ele traiu todos os seus Fui seguidores, moleque. subindo vídeos falsos em seu canal. Yes, most of the Putz, stuff I did was véi. unauthentic. And I'm at fault for being a fraud. Para seu crédito, ele se pesado. ofereceu abertamente para reembolsar qualquer um que o apoiou, já que havia feito milhares de dólares assim. Mas no que diz respeito a desculpas, Shmui parecia bem autêntico e digno, e a comunidade reagiu de forma bem positiva a toda essa confissão. Parece que Face Jarvis devia tomar isso como exemplo. Se você não entendeu a piada, então vai correndo assistir a primeira parte da série. Sempre o Assistimos gancho também. pra assistir o outro. Schiff e Ronaldo. Ronaldo? Ser pego Brilha trapaceando muito, como um Corinthians. jogador desconhecido online geralmente resulta apenas em banimento, mas ser pego trapaceando nas grandes ligas tem muito mais repercussões. Como dois jogadores de Fortnite chamados Schiff e Ronaldo descobriram em 2019, Canadenses? após uma partida aberta das eliminatórias da Copa do Mundo, em que Schiff ficou Copa em do segundo Mundo? lugar e levou Ronaldo? para casa $4.000. Eita. Algumas imagens de Schiff e vários outros competidores, incluindo Ronaldo, apareceram, e coisas Ronaldo. muito estranhas começaram a surgir. Apenas 3 jogadores semiprofissionais no evento escolheram pousar dentro do alcance de tiro de Schiff. Mas ao invés de correr para uma arma próxima muito óbvia e atacar Schiff, parece que eles ficaram preocupados com outras coisas estranhas e foram todos rapidamente eliminados por Schiff. Isso, meus amigos, é conhecido ponto como pra ele, pô. feeding, onde oponentes conspiram entre Deu si ponto pra para ele. dar um deles os pontos por eliminar mais pessoas. A Epic Vai Games pra morrer revisou pra essa ele filmagem e- e descobriu que Schiff e companhia eram 100% culpados de conlunia. Todos os jogadores envolvidos, incluindo Ronaldo, foram suspensos por 14 dias, como punição de por boa. conluio em várias partidas diferentes, e não Férias. foram elegíveis para receber nenhum tipo de prêmio. No entanto, naquela mesma temporada, os dois jogadores trapaceiros conseguiram garantir seus lugares nas eliminatórias em dupla, ficando em terceiro lugar e arrecadando $6.500 em prêmios em dinheiro. Vários jogadores de alto escalão argumentaram que sua punição deveria ter sido muito mais severa, e que eles com certeza não mereciam um lugar no torneio de premiação de 30 né? milhões. No entanto, a Epic Games não reverteu sua decisão, o que acabou sendo uma coisa boa. Porque quando eles finalmente apareceram na tela grande, nas finais ao vivo, na frente de milhares de Foram fãs amassados. muito furiosos de Fortnite, eles ouviram exatamente como a comunidade se sentia. Cara. Foram realmente muitas Nossa, vaias. quanta gente, velho. E então, finalmente, quando Schiff e Ronaldo foram eliminados da disputa, os aplausos foram ensurdecedores. Geral comemorando, Caçados. velho. Nada como um Caçados. estádio cheio de pessoas comemorando o seu fracasso, só pra te lembrar que você estragou tudo. Nikhil Kamath. Trapacear em um jogo é ruim. Trapacear em um jogo de caridade é ainda pior. Mas trapacear em um jogo de caridade quando você é literalmente um bilionário é simplesmente imperdoável. Ah, No não. entanto, o ego, esse foi olha o o resultado ego. que Nick Kamath conseguiu obter em 2021. Ele fez parte da edição de celebridades do Checkmate Covid, um torneio de xadrez online beneficente, envolvendo 5 vezes o campeão mundial de xadrez, Vishy Anand. Vishy estava jogando partidas simultâneas contra 5 jogadores durante a transmissão ao vivo, para arrecadar dinheiro para a caridade. Ah, E Nikhil, um autoproclamado campeão do xadrez, foi um deles. Autoproclamada. Nikhil Pô. embaraçosamente... Xadrez não tem essa, tá ligado? Abre, senta no tabuleiro lá, senta contra ninguém, joga e ganha. Não tem como você, tipo assim, ou você é bom ou você não é. Não tem sorte. É o bagulho que não tem estratégia nada. pura, né? É ali você contra alguém e acabou, tá ligado? Errou seu movimento de abertura. Eu jogo xadrez todo santo dia, What velho. happened? Por Samir, incrível que knight pareça. f3, e5. So it was on move one. On move one is when it all went down. And knight e5, and this is not a gambit. This is do not try this at home. Mas esse foi o último erro que É porque Nikhil... assim, ó, One. ele começou entregando um peão, tá ligado? Esse peão tá totalmente sem defesa. Você não Aham. começa jogando assim. Então aqui ele On foi lá e move pegou. one is when it all Porque esse daqui é realmente um Game Master. Ele tem 2.400. Tá ligado? Ele é um excelente jogador de went xadrez. down. And knight e5, and Deve this ser is até not a maior se ele for gambit. campeão This is realmente. do not mundial. try this at Deve ser home. mais que 2.400. Mas esse foi o último erro que Nikhil cometeu no jogo. Menos de 10 minutos depois, Nikhil de alguma forma conseguiu virar o jogo e estava jogando como se fosse um profissional.
These guys are Contratou playing so well. um Even moleque muito bom. Nikhil, Sajid is playing fantastic É chess. porque assim, o xadrez é um jogo Alguns complicado. Hoje a gente assiste o xadrez pra ver quem acerta mais o que a máquina faria. A máquina é o deus do Ele xadrez. colocou então uma máquina ali Ele do coloca lado. uma máquina num outro computador, vai fazendo os movimentos do E a máquina adversário mostra qual e a vai melhor replicando da Momentos máquina. depois, e os espectadores ficaram chocados quando Nikhil aparentemente forçou Vishy a resignar. Wow, and Vishy, what a gentleman! Did you see what he did? He would have flagged Nikhil in this position. É, acabou. Vishy OP in the chat. Mas Humilde, enquanto nem Nikhil era comemorou. presunçoso, Vishy parecia estoico. Depois de concluir todas as partidas e viciado no conversar poker, com os poker da jogadores hora. depois, ele disse isso diplomaticamente. Hang on, guys. Today was not the chess of people who just know how the pieces move. Isso deixou a Como é que é? comunidade Eu não inteira consegui ler pensando. tudo. Today was not the chess of Ah, people tá. De gente que só sabe como as peças se who just know movem. how the pieces move. Isso deixou a comunidade inteira pensando. Como é que um jogador que fez esse primeiro movimento totalmente horrível conseguiu Impossível. zombar de um profissional no final das contas? As acusações começaram a aparecer, e Nikhil acabou admitindo no seu Twitter no dia seguinte que ele na verdade trapaceou na partida, usando o mecanismo de Caramba, xadrez para ele ajudá-lo a mesmo? planejar seus movimentos. A princípio, ele reconheceu sem entusiasmo e se desculpou pelo ocorrido, dizendo que achava que era apenas um jogo bobo para arrecadar dinheiro para a caridade. Foi quando Vishy Ego. decidiu fazer a sua grande Desde jogada. o início. Ele retuitou a desculpa esfarrapada e acrescentou: "Foi uma experiência divertida defender a ética do jogo. Eu apenas segui todas as regras do jogo e esperava que todos fizessem o mesmo. Mas que contra-ataque incrível!" Nikhil mais tarde se desculpou sinceramente por seu comportamento e a plataforma online chess.com baniu a sua conta. É, esse é o de menos. Cheque mate. Ah, Hoje vai ser banido do Aidan. chess.com, se cria outro. Se você joga Call of Duty Warzone, é provável que conhece Aidan. Mesma Com coisa seus que o 2 Whindersson milhões fez, e é 800 mil seguidores no Twitch até hoje, esse cara é um dos jogadores profissionais mais bem pagos do Warzone. Só que a desculpa que o Whindersson deu é que ele estava estudando xadrez. é, Tá ligado? Tu não precisa jogar com outra pessoa pra estudar xadrez aí. Tem gente que aprende xadrez até hoje lendo livro e aprende muito. Eu já li um livro de xadrez, você aprende pra Tu é caraca. nerd, hein? É absurdo, velho. Tu lê um livro e aprende a jogar o jogo, cara. É bizarro, velho. E o cara Tem coisa joga que bem. você só acha E eu livro, quero velho. dizer muito bem. Tão bem que muitas vezes ele foi acusado de usar hacks em seus jogos. Pra seu crédito, Aidan foi banido do Fortnite apenas por quebrar as regras usando várias contas para contornar os tempos de espera do lobby. Uma tática chamada Smurfing, que a Epic Games realmente não gosta nem um pouco. Apesar disso, ele trola as que é acusações de hackers ironicamente e Eu sou repetidamente, muito bom, por chamando a exemplo, si mesmo de no hacker CS, para no acabar global. com os Aí eu acusadores vou, ainda faço mais. uma outra conta pra ela ficar rank baixo. Ah, e Mas de jogar vez em com quando a tudo. sua jogabilidade realmente parece muito suspeita. Como aqui, por exemplo, onde depois que ele morreu e verificou o seu mapa, a localização de cada jogador de repente apareceu pra ele, misteriosamente. Holy wow. Wait, I just had a bug where I could see everyone on the map. Um bug. Isso que eu chamo de uma péssima desculpa. Mas enquanto alguns diziam que isso provava que ele era um hacker, realmente acabou sendo uma falha do jogo, que foi experimentada por várias pessoas diferentes. Foi um Sério? bug. Então, tudo isso era perfeitamente explicável. Mas foi então que em 16 de março de 2021, ele fez um post no Twitter, dizendo que foi banido do Warzone no meio de um torneio. Isso coincidiu com um novo anúncio que o Warzone havia acabado de lançar uma atualização antifraude que desencadeou uma onda de milhares de banimentos de seus usuários. Que merda. Será mesmo que Aidan realmente estava trapaceando todo esse tempo e acabou de ser pego? Parece Bom, que não, alguns né? dias depois, ele lançou um vídeo abordando a proibição. E então, isso aqui aconteceu. I just don't really know what to do right now with myself, and I feel like I let everyone down, and I don't really know how I can make it up to you guys. Well, I think I'm just gonna take some time away from YouTube and streaming and just try to focus on myself. And I want to tell you guys, man. When I was hacking, you guys were some of you were so happy. Oh, man. I knew it. Nada, mãe. I would never cheat. I would never cheat, baby. Come on, bro. Por que você tá nesse Foi vídeo, tudo a então? armação. Ele apenas fingiu ser banido pra chamar toda a atenção pra ele. Justo. Tudo pra fazer um grande anúncio de que ele se juntaria a uma nova organização Mas, de esportes gente. eletrônicos. Marketing. Embora eu tenha Hype. certeza que isso apenas abalou ainda mais os seus E sim, inimigos, eu sei você que não foi o pode Felipe negar Neto, que gente. foi uma O jogada de Whindersson primeira só linha. Pra ver quanto a gente vai ficar Marketing. corrigindo. Natasha. Natasha, Agora não tá são explicado, apenas os homens que né? gostam de algumas trapaças no Warzone. As estatísticas da jogadora australiana chamada Natasha a colocam no top 0,1% dos jogadores vencedores em Warzone.
Ela costumava jogar CSGO de forma competitiva, e em seguida passou a Essa fazer mira aí pra streaming baixo? de Warzone. Improvável. Mas apesar de todas as suas realizações, explicando por que ela é tão boa, ela é acusada de trapacear regularmente. E a partir de algumas filmagens provas. como essa, realmente Cadê? não é difícil ver o porquê. Nossa. Girar 180 graus isso? e travar direto no Cravou? seu alvo, sem que sua mira sequer dê uma tremida, é realmente Nossa. muito suspeito. E aqui temos mais um exemplo, Possível. onde a sua mira salta repentinamente de um alvo para o outro, com uma precisão absurda. Caralho! Não parece como a sua mira salta repentinamente de um alvo para o outro, com uma Dá não. precisão absurda, que não parece com uma gameplay natural. E ela plena, ó. Nada aconteceu. Impossível. Agora, isso pode ser apenas uma combinação de reflexos incríveis, controles Pô, mano. super sensíveis e uma visão de águia. Muito difícil. Ou talvez pode velho, ser muito apenas um improvável. aimbot em ação. A essa altura é difícil dizer, mas o que você acha? Diz aí nos Hack. comentários abaixo. Pra mim é hack. Caveira Games. Será? Em julho de 2019, um jogador brasileiro e streamer ao vivo do YouTube, conhecido como Caveira Games, decidiu enviar um speedrun de um jogo de cartas digitalizado de 1999 chamado Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Demais. O speedrunning é onde os jogadores tentam completar um jogo no menor tempo fisicamente possível. E parece que o vídeo do Caveira Games de 3 horas, 10 minutos e 38 segundos o colocaria em terceiro na tabela de classificação de speedrun. Mas um Vai detalhe é roubar, que Caveira véi. afirmou que essa foi a sua primeira vez fazendo um speedrun desse jogo. Será que foi uma Ai, sorte não dá. insana de principiante? Não, nem um pouco. Veja bem, cada Tem uma nem dessas as cartas que o moral jogador de ganha após um mentir duelo nesse direito, jogo véi. tem um ID de carta anexado a ela. Quanto melhor as cartas que você conseguir, mais chances de você ganhar e progredir rapidamente no jogo você vai ter. Sim. Mas no vídeo de É tudo baseado na Caveira, o fusão. número de identificação das cartas que ele tinha simplesmente não correspondiam. Por Oxi. exemplo, depois de um duelo, ele puxou a carta Beast Fangs, com um ID de cartão de 129. Mas na verdade, o número 129 pertence a uma carta chamada Nemúrico. No Essa daí é entanto, horrível, o exemplo essa mais daí. óbvio aconteceu Não na lembro. carta Dragon Treasure, que por algum motivo carta dragão é misterioso muito tinha boa, vários velho. números sobrepostos na Oxi, identificação. Rasura. No fim das contas, parece que Caveira decidiu enganar a comunidade errada de nerds. Para provar inegavelmente que Caveira havia fingido a jogada, eles criaram uma planilha das cartas que ele deveria ter sacado, de acordo com os tempos e as Meu decisões Deus. tomadas em cada um de seus duelos. O jogo gera sorteios aleatórios de cartas por meio dessas ações. Então, foi fácil mapear quais cartas ele deveria ter obtido com base nessas informações. No entanto, as cartas que Caveira estava ganhando não pareciam estar corretas com a estimativa. Então, no fim, todo o vídeo deve ter sido falsificado usando um software de manipulação do jogo. O vídeo acabou sendo rejeitado e Caveira foi amplamente criticado online. Vacilo, Mas é claro que Caveira véi. não parou por aí. O idiota Não? decidiu enviar outro speedrun para as tabelas de classificação. E dessa vez, Sério? o resultado foi 5 minutos mais rápido do que o anterior. Nossa. E todos os IDs das cartas combinavam perfeitamente. Isso deveria tê-lo colocado em segundo lugar. Mas o idiota não pareceu perceber o calibre dos nerds com quem Para de estava chamar o bicho lidando. idiota, velho. Porque eles sabiam exatamente Ai, quais caralho. cartas ele deveria ter recebido depois de cada um de seus duelos. E nenhuma delas combinava corretamente. E foi então que ele acabou acidentalmente martelando o último prego em seu próprio caixão, mostrando ao público seus arquivos de Game jogo. Shark, hein, pô. Esse movimento catastroficamente imbecil Game Shark, revelou hein? que ele baixou não apenas um, e sim 2 aplicativos de software de trapaça. Pô. Um deles chamado Game Shark e outro com o nome Olha, Cold eu usei Breaker, muito Game apenas Shark, 2 velho, dias e o antes da Forbidden sua Memories. primeira É execução. maravilhoso jogar Desde com então, Game Shark. ele excluiu seu canal principal, mete o e deck apesar de que continuar quer, tá postando ligado? vídeos em Mó alguns bom. canais muito menores, Pô, mas ele aí não, finalmente tá parou de ligado? tentar enganar a comunidade de Pra speedrunning. quê? Duas Parece que a única vezes, pessoa que véi. esse cara realmente enganou foi ele mesmo. Hacking Fredward. A única coisa pior do que trapacear em um jogo online, como Warzone, por exemplo, é trapacear abertamente ao vivo. Uma coisa que o apropriadamente chamado Hacking Fredward faz regularmente. Streamando Warzone no Facebook, esse pequeno streamer insignificante admite usar software de trapaça como Engine Que Owning, insignificante? ou seja, ele deve usar todo tipo de hack, tipo Ele usa e aimbot e dane-se. wall hacks, enquanto arruina o jogo de outras pessoas. Mas em janeiro de 2022, o Warzone atualizou seu software anti-hacks, e o mundo pôde ver o quão ruim Fredward realmente era, quando não conseguia se esconder atrás de seus hacks covardes. It might just be the gun. Look, there's no way, bro. How Ó o Ban vindo ao vivo. did it 3, take that many bullets to 2, kill somebody? 1. Eu conto pra você o que aconteceu. A atualização anti-fraude Ricochet incluiu uma pequena precaução chamada Damage Shield.
Isso sinaliza jogadores com a precisão incrivelmente alta, como aqueles que usam aimbots para obter tiros na cabeça automaticamente. Então, a maioria das balas do trapaceiro não são registradas pelos servidores, ou apenas causam dano muito mais reduzido, fazendo parecer que as balas estão ricocheteando em seu alvo. Ou seja, os trapaceiros vão precisar de muito mais esforço para matar do que o normal. E parece que Fredward não ficou feliz com isso. Pra irritar, velho. Deixar ele nervoso. Mas isso não foi tudo. O aimbot que Fredward estava usando acabou quebrando completamente. E ele ficou incapaz de mirar em qualquer coisa, tornando-se um alvo fácil. Ah, o jogo tá quebrado. Acho que ele devia tentar aprender a jogar de verdade. Bom, não demorou muito para ele admitir a derrota, saindo do jogo para reclamar de sua empresa de software trapaceira. Mas espera aí, Warzone é classificado como adequado apenas para jogadores com 18 anos ou mais, não é mesmo? Nesse caso, parece que eu vou ter que denunciar esse bebezão. Rush 360. À medida que o streaming está se tornando cada vez mais popular, também está ficando muito mais difícil se destacar. E é principalmente por isso que as pessoas recorrem ao uso de truques ocultos em seus streams, para enganar as pessoas e fazê-las pensar que são muito bons. No entanto, o streamer Rush 360 decidiu adotar uma abordagem diferente. Cansado do número de trapaceiros arruinando o Warzone por aí, ele enviou um vídeo para o YouTube, literalmente chamado "Se você não consegue derrotá-los, junte-se a eles". Oxi. E ele foi com tudo nos hacks. O Aim Lock ajudava ele a acertar os seus alvos, enquanto o All Hacks mostrava todos os seus oponentes. Ele não tinha vergonha. O youtuber e jogador de Warzone, Bad Boy Beeman, acabou chamando a atenção para esse comportamento atroz, e Rush 360 rapidamente excluiu o vídeo logo depois. Mas ele não parou por aí. Ainda desesperado para entrar no mundo do streaming, Rush 360 adotou o TikTok e demonstrou como o software de trapaça como Engine Owning funcionava. Ele obviamente disse que tudo isso era apenas para fins educacionais. TikTok, this is for educational purposes only, okay? Ah, mas é criação de conteúdo. I'm trying to show something. What's the difference between silent aim and not silent aim? So if I go to here and I click, obviously I got silent aim on. I'm going to show you the difference between silent aim and regular aim. Acho que é conteúdo. Ele disse que queria que mais jogadores estivessem cientes de como eram os diferentes hacks. Mas o único problema é que ele estava explicando tudo em um jogo ao vivo, potencialmente mexendo com as estatísticas de outras pessoas, apenas para provar o seu ponto. Embora pareça ter sido feito com boas intenções, ainda assim era uma trapaça. E a Activision derrubou o martelo de banimento ao vivo em sua transmissão. Nossa, ao vivo. I just got banned too. Pelo menos ele conseguiu as visualizações que ele queria, mas a Activision não parou por aqui. Eita! For a little bit, it's been fun. I've been posting TikToks and all that stuff, but every one of my accounts are banned. Every single one, without even me playing it. Esse foi um banimento de hardware, o que significa que Rush 360 precisaria comprar um novo computador, novinho em folha, se quisesse jogar Call of Duty mais uma vez. Eu espero que tenha valido a pena. O cachorro 337 mesmo do... Fez Kalei. Do CSGO faz vários vídeos com hardware. Todas as vezes que eu faço um vídeo sobre golpistas ou trapaceiros, pelo menos um membro da equipe de esportes profissional fez clã, parece aparecer. Mas enquanto o seu clã parece ser bem... Teve até um desafio, tipo assim, ele colocou 4 global, 5 global contra ele de hack. Quem ganha? Sério? E aí é, pô, um vídeo de você assistir, notório, entendeu? É bem legal de assistir. Está em uma liga assim, própria. Todo mundo saber ela se juntou ao clã em junho de 2021, e as grandes habilidades que ela possui no Call of Duty Warzone a tornaram uma oponente online realmente formidável. Mas depois de apenas alguns dias depois de ser contratada, ela foi criticada por um de seus vídeos de gameplay que ela postou no TikTok. Tá mostrando o que ele é? As pessoas, não? Yeah, he's literally... No, he's like looking at me behind walls right now. Você viu? Então, um youtuber chamado Mistatino acabou apontando que uma caixa vermelha estranha apareceu na parede ao fundo. E se você assistiu às partes 1 e 2 dessa série, vai saber que as caixas vermelhas geralmente indicam que um jogador está usando algum tipo de wall hack. Um hack que permite identificar oponentes através das paredes. Já era. E a comunidade rapidamente se virou contra Kalei, denunciando ela por trapaça. E ela acabou sendo banida do TikTok. Mas esse não era o momento peguei você que todos esperavam. I can see the red box. It disappears, but look at that. I can still see the red box. Em um stream posterior, Kalei explicou alegremente que estava marcando caixas de carregamento inimigas para seus companheiros de equipe, usando o Spotter Perk. Quando marcado pelo Spotter, o contorno da caixa muda de vermelho para um laranja, para mostrar que está marcado para o resto da equipe, e é visível para observadores através das paredes. Can you see? I can see it. Explica, vai lá.
I know, yeah. I marked it for my team. Gotta clarify for the... Gotta clarify it for TikTok. Tá. Ela habilmente ensinou uma lição para esses trolls e provou exatamente porque ela é uma das melhores jogadoras desse ranking. Ela realmente sabe o que está fazendo. Talvez haja esperança para o FaZe Clan, afinal. E só para colocar a cereja em cima desse bolo, então. Acusadores como Mistatino tiveram que se esforçar para fazer vídeos de desculpas por sua própria ignorância da mecânica do jogo. Bom, isso só mostra que quando você mira em jogadores de alto escalão, é melhor ela você não tava, errar. só marcou a caixa. E aí, qual desses trapaceiros você achou o pior? Bom, e quem você acha que realmente é inocente? É isso. Eu só um Game Sharkzinho ali num Pokémon, entendeu? No Yu-Gi-Oh! Nunca fiz nada demais, não. Eu tô de boa. Lá nem joga. Nem jogo, é só o poker. Até a próxima. Tchau.